Lindo, Claudinha, bonito. Essa semana, a professora Maria Clara publicou uma matéria bonita do Papa Francisco. Ele, na verdade, estava respondendo a uma criança uma pergunta bem simples. Por que temos que ir à missa? Por que temos que ir à missa? E a catequese católica, toda semana o Papa tem um encontro onde participam as crianças. É claro que as perguntas são previamente coordenadas, né, pelas autoridades do Vaticano. Mas o Papa deu uma resposta tão bonita, ele disse, olha, a gente vai à igreja aos domingos para que a vida deixe de ser maçante. E aí a gente acha que vai buscar Jesus lá dentro. Ele é que vai nos achar. E aí, quando ele nos acha, as coisas se tornam mais bonitas. As pessoas ao nosso lado, a gente ouve a voz dele, a gente se ouve melhor. E aí a gente olha para a vida inteira e as coisas se tornam bem mais interessantes. Eu li esse texto e fiquei, na hora que eu li, eu falei, puxa, será que o Rubem Alves, se conhecesse o Papa, aceitaria a resposta dele? Porque o Rubem Alves escreveu uma historinha de um pai evangélico que obrigava o filho a ir à igreja todo domingo. Um dia o filho perguntou para ele assim, mas o que eu vou fazer lá? Me encontrar com Deus. Mas Deus só está lá? Não. Ele está onde? Em todo lugar. Se ele está em todo lugar, por que eu preciso ir lá para me encontrar com ele? E aí continua. Porque lá ele está de maneira mais especial. Então, lá do que outros lugares, não é bem assim. Então ele está comigo brincando dentro do quarto? Tá. Então ele não está de maneira especial brincando comigo? Tá. E aí ele continua, até que no final o pai desiste e fala assim, filho, faz o seguinte, vamos tomar um sorvete. Eu acho que o Papa Francisco diria para o Rubem Alves o seguinte, olha, você está certo. Ele encontraria a criança brincando com os brinquedos, assim como também na rua, ele encontraria na igreja, ele encontraria em qualquer lugar. Mas, para nós adultos, que desaprendemos a brincar no quarto, quando nós vamos a um culto que celebra a vida, a gente retorna para a vida, reaprendendo a brincar. Eu acho que é isso que nos faz estar aqui. A gente veio aqui porque o peso do cotidiano tira da gente a leveza da brincadeira. Então a gente ouve Deus falar conosco, a gente fala uns com os outros, a gente reaprende a arte de amar, a gente chora lágrimas de sofrimento, de justiça, a gente planeja sonhos conjuntos e de repente a gente reaprende a entrar no quarto, a abrir um brinquedo e a perceber que naquela brincadeira Deus sempre esteve lá. Que Deus fale conosco assim, torne a nossa vida mais leve, mais, como se diz, nos desintoxique as veias do ressentimento, das mágoas, dos dedos em ristes e torne a nossa vida mais alegre, mais plena. Que Deus nos abençoe. Vamos começar então com a música Calmo, Sereno e Tranquilo. Triste, pois
amigos. Vós serei meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude viver. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Coisa linda, hein, Ana? Muito bonito. Nosso amigo. Diz o Papa Francisco: benditas mãos que se abrem para acolher os pobres e socorrê-los. São mãos que levam esperança. Benditas as mãos que superam toda a bandeira de cultura, religião e nacionalidade. São nas chagas da humanidade. Benditas as mãos que abrem sem pedir nada em troca, sem si, nem mais, nem talvez. São mãos que fazem descer sobre os irmãos e irmãs as bênçãos de Deus. Mais uma música, Palavra Vivificante, do Inário Evangélico, primeira e terceira estrofes. Quero ouvi-los alguma vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, vêm de Deus estima. Que alegres são, que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são, que alegres são essas palavras de vida. Jesus Cristo és o Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele é força e graça, seus fiéis com graça. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Bonito, que isso, hein?
foi pré-vacina, hein? Imagina pós-vacina agora, hein? O que vem daí? Vamos orar, então, fechar os olhos, entrar em contato com esse mistério amoroso, justo, cuidadoso, leve, engraçado, feliz, que a gente chama de Deus, mas tem tantos nomes. E pedir a Ele ou a ela para que a nossa vida seja repleta da sua beleza. Ouve, Senhor, a oração do teu povo. Nós, da Igreja Cristã de Ipanema, queremos ser abraçados, indutos pelo teu amor. Queremos abrir mãos das nossas certezas para recebermos o teu mistério. Queremos abrir mão das nossas vaidades para recebermos a tua graça. Queremos uma vida repleta de ti. E por isso queremos ser um canal de esperança. Que através de nós, outros corações dados, outras vidas ressurretas, outros sorrisos sejam possíveis, outras festas são realizadas, que através de nós haja vida na vida e que possamos, como crianças, fazer cirandas, jogar, brincar, curtir, celebrar, porque nós viemos aqui para isso, para a liberdade, para a felicidade. Ser com cada um e cada uma de nós, Senhor. Faz da tua igreja, a Igreja Cristã de Ipanema, um berço de amor, verdade, de paz e de justiça. Que nós sejamos uma telha da tua presença na terra, a lançar luz para todos os, para que o mundo saiba de que maior do que o nosso umbigo é o teu amor. E por isso essa vida vale tão a pena. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós temos o privilégio de ter o nosso emérito, nosso bispo, nosso cardeal conosco. E agora que ele se converteu aos Hare Krishnas, eu também, mas é que eu ainda não tive tempo de cortar. Mas é um Hare Krishna cristão, é outro movimento. E depois de ter passado pelo Vale da Sombra da Morte, junto à família, passando por momentos de luto, de luta, nós estamos aqui repletos de sede para ouvir o nosso pastor. Que Deus abençoe profundamente o Edson, a família dele. Que essa família sinta o calor de Deus e saiba que a ausência do irmão traz consigo uma presença maior da riqueza da história dele entre todos e todas dessa família. E que nós que caminhamos com Edson há tanto tempo, que nós saibamos que onde o nosso pastor estiver, estaremos juntos. É o nosso amigo, nosso companheiro, nosso sinalizador. Então, nosso pastor, nós estamos aqui para beber dessa fonte. É Obrigado pelas palavras tão carinhosas, Alexandre. Eu quero agradecer de coração todo o amor, toda a solidariedade, todo o carinho que vocês derramaram sobre mim, sobre a minha família, nesses dias. Como é importante isso. Nossa, que coisa gostosa, que coisa bonita. Eu agradeço de coração ter essa comunidade, essa família que são vocês, viu? Eu dou um abraço em cada um, em cada uma, e agradeço de joelhos cada pedido, cada prece de vocês, cada abraço, cada pensamento positivo, cada energia que vocês mandaram para a minha família, viu? De coração, muito obrigado. O texto do Evangelho de hoje, não vamos fugir, né, dessa boa rotina,
É o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e diz, depois que Jesus chama os quatro, né, André, Tiago, Pedro, enfim, os quatro, e João, depois disso, eles entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, foi ele, Jesus, ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os doutores da lei. Maravilhavam-se, mas não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo que bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és. És o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu e disse: cala-te, cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e agitando-o, aquele homem a quem possuía violentamente, e bradando em alta voz, saiu dele. Todos e todas se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isso? É um novo ensino? Uma nova doutrina? A palavra aqui é ensino? Com que autoridade ele ordena aos espíritos perturbadores da vida e eles lhe obedecem? Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvianças da Galiléia. A minha reflexão nessa manhã tem como título: para uns encanto, para outros tormento. Nosso pastor Jonas, tenho lembrado tanto do Jonas, dizia que o Jesus do Evangelho de Marcos é um Jesus que tem pressa. Se não Jesus, pelo menos o narrador do Evangelho de Marcos, para ele, Jesus tem pressa, o mestre tem pressa. Não há digressões neste Evangelho, não há atalhos, não há o famoso quem conta um conto aumenta um ponto. Não, Marcos é seco, certeiro, direto, pontual, como se tivesse pressa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só isso, assim ele começa o Evangelho. Não há genealogias, não há histórias da infância de Jesus. Há uma ansiedade, como diz Eugene Peterson, no comentário que fez a este Evangelho, uma pressa, uma ansiedade que se apresenta em cada sessão do Evangelho de Marcos. A maneira que o autor, o narrador deste Evangelho, descreve as tentações de Jesus é um exemplo dessa pressa. O Espírito o impeliu para o deserto, para onde foi tentado pelo diabo. Só isso. E termina: estava com as feras, mas os anjos o serviam. Não é certo, certeiro, seco, direto. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Muito incerto quando a gente fala dos aspectos históricos, né, da composição desses evangelhos. A pesquisa afirma que o de Marcos teria sido escrito nos anos 70. Se for isso mesmo, faz sentido essa pressa. O ano 70 é o ano em que Jerusalém está no fogo,
O templo está sendo destruído. O mundo está desmoronando. Não percam tempo com firulas, não percam tempo com coisas menores. Esse é o Jesus de Marcos. Mais ou menos como a gente sente quando perde alguém muito querido e precioso, como foi o meu caso nesses últimos dias. O Jesus de Marcos não tem tempo a perder com coisas menores. Se olharmos o contexto, o texto que lemos, depois da prisão de João Batista, Jesus abraça a Galileia da pobreza, da miséria, da vida longe dos palácios e do templo, da vida em sua nudez, como se abraçasse uma favela na cidade do Rio de Janeiro, com todo o seu vício, toda a sua beleza, sua tristeza, toda a sua nudez. E vai destilar o seu carisma, as suas visões de mundo, as suas utopias entre aquelas pessoas simples. E chama algumas pessoas, André, Pedro, Tiago e João, e logo em seguida, e aí entramos no texto, diz para eles, bora, sabadô. A gente não diz sextou? Jesus, sabadô, gente. Hora de ir para perto do povo. Aceitar, acolher o lugar para onde o povo vai matar a sua fome de Deus. Vai ressignificar a sua vida. Esse lugar, tantas vezes mofo, abafado, intoxicado, contaminado, tomado por palavras eruditas que nada dizem, vazias, sofismas inúteis, citações sem fim, moralismos a granel. Vamos lá, vamos para a sinagoga, como disse o Alexandre, lembrando o padre Francisco, vamos para a igreja, esse lugar que é uma possibilidade de que a vida não seja maçante. Vamos para lá e chama os seus para esse lugar, para esse espaço. Vamos para os espaços que o povo espera tornar a vida menos maçante, encontrar sentido para ela, força para os seus infortúnios. Vamos lá, vamos, gente, vamos, galera, vamos encher esse lugar de graça, vamos inundar esse lugar de encanto, vamos incendiar esse lugar de luz. Esse era o carisma de Jesus. Encanto. Espraiava o encanto. E assim ele o fazia ensinando. Se vocês observarem os evangelhos, Jesus muito mais ensinava que pregava. E aí, apaguem essa palavra doutrina da tradução que nós fizemos aqui, da que vocês têm em mãos aí do Almeida. A palavra não é doutrina, se admiravam da sua doutrina, do seu didaquê, é a palavra grega, do seu ensino, das suas piadas, das suas parábolas. Assim era o ensino de Jesus. Reencantar e libertar. Talvez, Alexandre, esse pudesse até ser o mote para a nossa comunidade nesse ano que está começando. Reencantar e libertar. Vocês não conhecem professores assim, mestres, reencantadores de vida. Não sabemos o que Jesus ensinava naqueles espaços, mas inferimos como ele ensinava, como ele fazia isso. Reencantando as vidas, seduzindo os corações a buscar uma vida mais liberta, mais sã, mais fresca, mais potente. É visível nos olhos das pessoas, diz o texto. Elas ficam maravilhadas. Jesus é educador de mão cheia. Educar é isso. É provocar as pessoas a encontrarem o melhor que há nelas,
alegria que está escondida nelas. Provocar as pessoas a perceberem que a vida pode ser mais sã, não como perfeição, mais sã, menos doente, para dizer de outra maneira, que a vida pode ser mais livre, menos travada, que as nossas relações podem ser mais horizontais, de admiração, de respeito, nunca de submissão e medo. De que não somos maiores nem menores do que ninguém nessa vida. Assim ensinava Jesus. Se o primeiro milagre do Evangelho de João é o milagre da alegria, transformação da água em vinho, qual é o primeiro milagre do Evangelho de Marcos? Este que lemos. É o milagre da liberdade. Liberdade. Jesus oferece a uma pessoa a possibilidade de voltar à consciência, de deixar de ser uma marionete de poderes demoníacos que a escravizam e a alienam. Ser livre, 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 me deixaste livre. Como cantavam os negros americanos. Não é verdade que a gente cresce diante desses mestres, dessas mestras, educadores e educadoras? Porque eles e elas, mesmo quando nos incomodam com sua sabedoria, às vezes a gente vê uma aula aí do Alexandre na classe Poutif, né? Cara, como é que uma pessoa pode saber tanto? Essas pessoas não fazem isso para nos humilhar, mas para nos encantar. Encantar. Para dizer que podemos mais. Jesus é um encantador de vidas. Educar é para Jesus. Usando a sabedoria de Marcos, na descrição lá da tentação de Jesus, descobrir que há anjos em meio às feras dessa vida. Mas, se ele é essa alegria, se ele é encanto para alguns, para outros, nesse contexto, é o que diz o texto, ele é tormento. Ocorre que quando a porção anjo, a porção filho, a porção divina é despertada nesses lugares pelos quais passeia Jesus, anda Jesus, imediatamente, a porção fera, a porção demoníaca, a porção crueldade se levanta, é par e passo, as coisas estão juntas o tempo todo. Dizendo numa linguagem psicanalítica, a pulsão de vida, o eros contido na mensagem de Jesus, faz aflorar a pulsão de morte que está presente, também, está tudo junto. Jesus lança suas palavras, seu charme encantador, naquele ambiente religioso, e imediatamente as pulsões destrutivas aparecem, o mofo se manifesta, o cheiro de morte se revela. E dessa pulsão de morte vem a voz. O que é que você veio fazer aqui, Jesus? Olha só. O que é que você veio fazer aqui? Tire esse eros daqui, tire esse encanto daqui, tire essa doçura daqui, tire essa beleza daqui, tire essa coisa daqui. Nas palavras do texto, vieste aqui para perder-nos? Você veio aqui para nos atrapalhar? Olha que coisa. A presença de Jesus é sempre, e ao mesmo tempo, encantadora e conflitante. Sedutora, provocadora de contradições. Ué, não é o que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus dizendo, às vezes eu penso que vim para dividir, para pôr o filho contra o pai, para provocar contradições.
A gente gosta de pensar, de crer, de celebrar o Jesus que veio trazer o encanto e a paz. Mas pensemos bem, paz não é um fim em si mesma. Para chegar à paz é preciso lutar, viver o conflito, viver o embate com aquilo que subjuga, asfixia, que é o contrário da paz, não é? Com aquilo que é injusto, está desigual, isso não pode ser assim. Não é possível que a vida possa ser uma bota que pressione o pescoço de uma pessoa. Isso é injusto, não pode ser assim. Então, buscar a paz é enfrentar tudo isso. Essas pulsões de morte que rodeiam, que se aproximam. Na linguagem dos profetas, a paz brota como resultado da justiça. A presença de Jesus faz brotar esta peleja. O encanto de Jesus, por incrível que pareça, a graça de Jesus revela a desgraça que está presente na vida também. A luta contra os pensamentos medíocres, contra os pensamentos pequenos, contra as crenças redutoras da vida, contra as visões de mundo adoecedoras, apequenadoras da vida, contra ideologias, programas, sistemas de vida que impedem que as pessoas ajam, pensem por si mesmas. Ali está um homem que não consegue pensar por si mesmo, está subjugado. O ensino de Jesus destrava, desobstrui aquilo que trava, aquilo que obstaculiza a vida de pessoas. A vida de lideranças religiosas, de governos, de instituições. E aqui está a ironia do texto. Que vivem afirmando que Jesus é o Santo de Deus, é o Filho de Deus. Você veio falar aqui, Santo de Deus. Aliás, no capítulo 5 desse evangelho, o espírito de porco que toma o endemoniado gadareno, ou gerazeno, vocês se lembram? Que aparece lá no capítulo 5, diz mais ou menos a mesma coisa para Jesus. Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Olha que confissão linda, filho do Deus Altíssimo. Gente, vocês querem coisa mais diabólica que confessar Jesus como um filho de Deus e viver como se ele não existisse? E viver em oposição a ele? E viver ganando o psiquismo daquela pessoa, do corpo daquele homem? No Evangelho de Marcos, é o centurião lá do capítulo 15, no fecho do Evangelho, verso 39. Diz uma coisa muito semelhante a isso que esse espírito perturbador está dizendo, esse espírito perverso. Disse o centurião diante da cena da luz: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Essa é a confissão mais linda e mais profunda do Evangelho. Acho que a gente devia lavar a boca toda vez que fala isso. Essa confissão que para o centurião é a percepção de que o Filho de Deus está sendo crucificado com as nossas dores, que ele está morrendo, cada um que é morto pelos poderes. É a confissão de que Deus não está apenas conosco quando tudo vai bem, quando a gente prospera, quando consegue pagar as nossas contas. Deus está com a gente quando agoniza numa maca de hospital, quando a gente não consegue respirar porque tem uma tira da polícia ou da milícia no nosso pescoço. Que ele está presente, agonizando, quando uma pessoa simplesmente, por uma orientação sexual diferente, é condenado à morte pelos espíritos esganadores de um país como o nosso, por exemplo.
que mais mata pessoas transexuais nesse planeta. É diabólico. Um sistema, uma instituição, um governo que diz que Jesus é o Filho de Deus, que Deus está acima de tudo e, ao mesmo tempo, asfixia pessoas, assassina pessoas, ao não fazer o mínimo do mínimo para diminuir aquilo que está matando as pessoas. O mínimo do mínimo. Usar uma máscara, por exemplo. São filhos de Beelzebu, são assassinos. Jesus teve a coragem, não teve medo de dizer que esses espíritos opressores, dizer a eles, basta, chega, calem-se. E aqui é preciso dizer com todas as letras, Jesus pediu o seu impedimento. Cala-te, chega. Mas aqui, esse texto tão denso, tão forte, tão rico, tão encantador e, ao mesmo tempo, tão perturbador, temos um paradoxo. Para muitas pessoas naquele lugar, para o povão, dizemos, a presença de Jesus é encanto, é maravilhamento, é fascínio. É ocasião para o despertar dos sonhos mais lindos. Eu fiquei cantando hoje de manhã essa canção. És fascinação. Jesus é fascinação. E, ao mesmo tempo, para outras pessoas, Jesus é tormento. Para os poderes demônicos, a presença de Jesus atrapalha. A presença de Jesus dificulta o incansável trabalho desses poderes, né, invisíveis de matar, roubar, destruir. Tudo em nome de Deus. Tudo em nome de Jesus. No livro dos irmãos Karamazov e Dostoiévski, temos um retrato nítido desta cena que se perpetua na história. Jesus volta a uma cidade da Espanha e as lideranças locais pedem que ele vá embora. A presença de Jesus só complica a vida das pessoas. Dizem as lideranças, vieste para perder-nos? É a mesma palavra do Evangelho. Vieste para atrapalhar o nosso cristianismo? Jesus, você atrapalha o nosso cristianismo. Você faz mal ao nosso cristianismo. Olha. E por que incomoda tanto a presença de Jesus? Por que incomoda tanto esse encantamento, esse fascínio que ele provoca? Esse assanhamento, para usar uma linguagem mais erótica, esse viço, esse eros de Deus, esse deixar as pessoas mais assanhadas, as pessoas ousando saber, sapere aude, né? Ousa saber, como diziam os iluministas lá no passado. Ousa pensar, ousa caminhar com as próprias pernas. Ousa. As pessoas ampliando a sua consciência de como, às vezes, só em nome das melhores intenções, sendo sufocadas. As pessoas percebendo o quanto podem mais, o quanto o mundo pode ser diferente do que é. Os poderes demônicos presentes na religião oficial não querem isso. É o cristianismo oficial diz para Jesus, vai embora, você atrapalha a gente. Jesus é um tormento para os enganadores e esganadores do povo. Jesus é um tormento para essas formas de liderança verticais, para esses líderes que se alimentam de um bando de serviçais, subservientes, que ficam lambendo as botas do líder, seja ele que for, do Brasil, da Coreia, de esquerda, de direita. Jesus desfaz essa subserviência, subverte isso. Ele não quer servos, ele não quer escravos, ele quer amigos, parceiros, como cantou-se aqui hoje de maneira tão linda.
que não lambem bota de ninguém, muito menos os seus pés, né, de Jesus, sempre sujos e descalços. Ah, Jesus. Para terminar, por último, eu posso deixar de dizer isso. Para mim mesmo, para a gente. Quando a gente lê os textos sagrados, a gente tem a tendência de se colocar no lugar das luzes, digamos assim, né? Nós nunca somos o joio da parábola, mesmo. Alguém de vocês já se considerou o joio? Nós sempre somos o trigo, né? No caso desse texto, nós nunca somos o demônio, né? O espírito obsessor ali. Nós estamos do lado do encanto, da admiração. Nós somos os admiradores, os encantados. Certamente, muita gente encantada, não nessas bandas galilaicas, mas lá nas bandas de Jerusalém, muita gente encantada deu seu aval para a crucificação de Jesus. Nós sempre nos achamos os bonitinhos de Deus, não é verdade? Nós somos os bonitinhos, nós somos os filhos de Deus, os filhinhos, os missionários de Cristo, os seus representantes. Os inimigos de Deus são sempre os outros, né? Eu nunca oprimo, eu nunca sou um espírito obsessor, eu sou o filho da luz. O Evangelho, o Evangelho está cheio de exemplos de que os encantados por Deus e de Deus são também os atormentados por Deus. Pedro, por exemplo, que na mesma hora disse, tu és o filho do Deus vivo, e teve que ouvir para e passo, arreda-te de mim, Satanás, 3 minutos depois. Então, minha gente tão amada, minha família, meus amigos e minhas amigas, que Jesus me encante nas sinagogas, nos bares, nas escolas, quando a vacina vier, e agora nos espaços eletrônicos como esse, no dia a dia das nossas lutas, que Ele nos energize, para usar a expressão da Lenita, que Ele nos inspire a dar o passo seguinte, no dizer da nossa pastora, Dona Lene, nos encante, torne a vida mais leve, como disse Alexandre. Mas, quando nossos corpos pessoais ou institucionais, como pessoas, instituições, igrejas, nós estivermos sufocando a vida, querendo nos impor ao custo do silenciamento das outras pessoas, quando, seja consciente ou inconsciente, a minha arrogância, a minha vaidade, me fizer supor que eu tenho que forçar as pessoas a pensar como eu, a agir como eu, a ser como eu, quando eu estiver sufocando, asfixiando relações, às vezes dentro da própria casa, na própria família, em nome da minha suposta superioridade e perfeição, que Jesus seja para mim e para vocês, neste momento, tormento, confronto, convite à conversão e à mudança e à transformação. E que assim, entre encantamentos e tormentos, jamais sejamos mornos, jamais sejamos apolíticos, jamais lavemos as nossas mãos. Que o Evangelho de Jesus seja sempre para nós, para a nossa comunidade, fascinação e tormento, agora e sempre. Amém. Amém.
Amém, nosso cardeal. Que mensagem, hein? Puxa vida. Um atropelo aqui. Caramba. Vou pedir para você, meu amigo, se possível, celebrar com a gente a Eucaristia. E enquanto todo mundo busca, né, os elementos, o pão, o vinho ou o suco, pode ser? Tá, eu peço, Alexandre, que você conduza, então, eu vou pegar os elementos, tá? E aí eu acompanho você, tá bom? Pode ser, você é que manda. Tá. Ana, Gabi já chegou, né, Ana? Quis ver aqui, já vi aqui, que bom. Celebrar a vida dela hoje, coisa boa. Pronto? Pronto? Como é que você quer que eu faça, Edson? Quer que eu faça o vinho, você o pão, ou vice-versa? Pode ser, pode começar com o pão e eu Então, faço o vinho. quando chegou aquele momento derradeiro, o tormento de Jesus de Nazaré, diante de uma morte injusta, a morte de um inocente, elevado numa cruz, o pior suplício do seu tempo. O pior suplício do seu tempo. Jesus resolve transformar a Páscoa judaica na sua Páscoa e transformar a sua vida em alimento da vida dos que ficam. E por isso, ao invés da injustiça ter a palavra final, o amor, a entrega, seriam as palavras decisivas daquele que transformou injustiça em ato de generosidade maior, em sacrifício amoroso. Jesus eleva um pedaço de pão, dá graças entre os amigos e amigas e passa a dizer: tomai e comei. Isso aqui sou eu, meu corpo. Não vai ser sequestrado por ninguém. Vai ser entregue amorosamente a todos e todas. Por semelhante modo, se tomou o cálice. E após haver dado graças, sempre a Eucaristia, sempre a beleza, a leveza, ele o distribuiu aos seus e às suas, dizendo: isso é o cálice do meu sangue derramado por vocês. Vivam como se a vida de vocês fosse um cálice de vinho bom para ressuscitar pessoas nessa vida, tirar pessoas da escravidão psíquica, da escravidão social, da escravidão religiosa, da escravidão política. Vivam como se a vida de vocês fosse um bom copo de vinho. E façam isso sempre em memória de mim. Porque o meu corpo, disse Jesus, e o meu sangue foram dados por vocês. E que a vida de vocês seja um pedaço de pão e um pedaço de... Acho que isso é que é fazer em memória de mim. Que a vida de Jesus seja a nossa vida. Você é um Jesus, Alberto. Você é uma Jesus, Célia. Você é um Jesus, Anderson. Você é um Jesus, Gabi, Lisete. É isso. Vivamos. Nós somos o próprio Jesus, vivo na vida do nosso tempo. E nesse espírito, vamos tomar esse vinho e esse pão, incorporando essas palavras de Jesus, essa vida de Jesus, para que a nossa vida seja uma vida jesuânica. Façamos isso em memória dele. Podemos orar o Pai Nosso, Alexandre? Juntos? Mãos dadas? Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, são tantas, assim como a gente tenta perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes sozinhos, ó Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém, amém. Obrigado, Edson. Lindo, lindo, lindo Pai Nosso, hein? Muito bonito. Nós já estamos terminando a nossa celebração, e só para alguns lembretezinhos antes dos aniversariantes da semana, né? Nós ainda não sabemos quando vamos voltar presencialmente, dependemos muito da vacina, muito de fatores políticos, de fato, né? A distribuição das vacinas, como vai ser a velocidade disso tudo, a imunização da sociedade e por diante. A classe Poutilhas voltaria amanhã, mas eu vou falar uma coisa para vocês não fiquem escandalizados, eu estou com Covid. Estou aqui com Covid. Então, eu estava certo que ia voltar amanhã, mas essa semana, na terça-feira, eu comecei a manifestar os sintomas e na quinta-feira foi acusado positivo o teste. E eu já tive dengue, é incomparavelmente pior do que dengue, eu nunca vi isso. Estou me sentindo moído aqui. Apesar do meu pulmão estar bem e tal, mas eu me sinto como se eu tivesse apanhado de um exército. Não sei nem o que falar. Então, se eu puder começar na outra, eu acho que até lá eu vou estar melhor, né? Se amanhã, na outra segunda, eu retorno com facilidade. Depois, nós temos a revista Teógrafos, que vai receber hoje, né, o texto do Edson. Então, todo domingo, nós estamos postando a mensagem do culto. É uma revista bem legal. Quem não viu ainda o projeto, tente dar uma olhada, que vocês vão gostar. E é uma maneira da gente divulgar as mensagens da comunidade de uma maneira bem ecumênica para outros lugares. Então, e quando vierem convidados, a gente vai, da mesma forma, vai preencher ali com uma pluralidade de olhares e de perspectivas, né? Vamos lá. Essa semana, dia 31 hoje, nós temos o aniversário da Gabi. Amanhã, Celso Marcos Vieira de Souza. Dia 3, Elaine Mures Gomes. Além da Gabi, tem algum outro nome aqui conosco que esteja aniversariando essa semana? Não? Então, vou pedir para a Gabi. Alexandre, essa Gabi é a filha da Ana de Petrópolis, tá? Isso. Gabi 10. Ela mesmo. Ah, tá bom. É porque às vezes pode dar alguma confusão. É verdade, é verdade. Tá certa, Tá. Gabi. Eu já fui. Aí, ó. Eu sou a Gabizinha. A Gabi, eu fui intitulada Gabizinha. Sou Ita. Desculpe as Gabis. Então, a Gabizinha, eu não sabia que tinha essa distinção, que é séria, hein? E é muito certa, afinal. Gabizinha, então você está com a gente aqui. Vamos fazer uma coisa bonita. Queria ouvir você. O que você quer pedir para a sua caminhar? O que você quer agradecer? O que você quer desejar? O que seria? Nossa. O que seria, amiga? Eu acho que a maioria só tem a agradecer. Esse ciclo que passou foi bem intenso, né? Pesado. Em sentido, estava num lugar diferente. Cheguei para uma vida nova e a vida meio que me foi cortada no meio ali, né? Tipo, para todo mundo foi muito difícil. Para mim foi bem pesado, mas apesar de tudo, apesar do peso, apesar das dificuldades, assim, eu tive muitas mãos, assim, eu tive fui muito abençoada, assim, das pessoas que eu tenho perto,
das pessoas que estão longe, que estão perto. Então, assim, é agradecer, sabe? Agradecer porque tem oportunidade de estar bem, estar com saúde, os meus estão com saúde. Eu consegui fazer tanto mesmo com tantas limitações, eu consegui seguir tanto em frente, então eu não tenho nada para pedir. Eu só tenho para agradecer e que eu continue crescendo, que eu continue amadurecendo, que eu continue no caminho de amadurecer mesmo, de crescer. Amém. Coisa linda. Pertinho de você na tela tem a sua mãe. Já está se acabando. Já tá com um SAMU baixo esperando para se hidratar depois. Eu vou pedir a ela que também peça por você. Ana, o que você quer para a Gabi? Que eu conheci adolescente e hoje está um mulherão, cheio de vida, cheio de projetos, cheio de liberdade. O que você pediria, Ana? Alexandre, danado você, né, me fazer falar nessa hora. Mas eu também agradecer a vida da Gabi. E eu quero pedir a Deus que conserve a Gabi da maneira como ela é. Uma guerreira linda, uma lutada, uma pessoa ética, uma pessoa cristã, sabe? Nesse molde que o Edson fala, e que a ICI fala, uma verdadeira cristã. E apesar de ela não estar nas igrejas, ela tem certeza que Deus está em toda parte, sabe, Alexandre? E isso é muito legal. E eu fico muito agradecida pela vida dela. Então, é isso, que ela continue nesse caminho que ela tem percorrido, dessa maneira assim, íntegra, ética, maravilhosa que ela é. Tá? Lindo. Neno, você, meu amigo, o que quer desejar? Não, exato. Eu estava dizendo para a Gabi, ela muito rapidamente passou o tempo, depois que chegamos em Petrópolis, ela foi para cá, para lá, para cá, para lá, e de repente, quando a gente viu, ela estava na Itália, enfrentando essa pandemia, um mês e meio depois. Eu disse para ela, você, na verdade, tem uma garra, você foi feita para vencer. E é isso que eu peço a Deus, que Ele possa estar ao lado dela, acompanhando num país diferente, com pessoas diferentes, ela conhecendo, nem aí conheceu o país, olha que sacanagem, né? Mas ela está lá na luta e está vencendo, está conseguindo vitória. Peço que continue assim, que seja uma caminhada de vitórias. Que Ele esteja com ela. E que nós estejamos com ela em oração. Amém. Amém, amém, amém. Nós vamos terminar esse culto com a oração do nosso pastor para a Gabi, a partir do que a gente compartilhou e ouviu da Ana e do Neno e dela. E logo depois eu peço ao nosso a bênção para a comunidade. Pode ser, Edson? Sim. Alexandre, antes da gente orar pela Gabi, os aniversariantes, eu acho que devia orar por você, tá bom? E orando pelo Alexandre, nós estamos orando por todas as pessoas que estão infectadas, né? A gente sabe a dificuldade. E, Alexandre, pelo amor de Deus, cara, se você tiver alguma tossezinha, alguma falta de ar, vai correndo para o hospital, por favor, entendeu? Isso é muito... Tem essa tendência a automedicar e não sei o quê, alguém falou que não sei o quê. Essa doença é muito perigosa. E para orar por você, Alexandre, eu vou pedir para a Ângela, orar pelo nosso pastor, viu, Ângela? Destrava aí o seu microfone, faça uma oração, um coração para que Deus abençoe o Alexandre, para que ele se recupere bem, se Deus quiser, tá bom? Nosso querido Pai, nós sabemos que Tu estás sempre conosco. Nós sentimos a Sua presença. E nós, essa hora, pedimos que esteja com Alexandre nesse momento, que ele dando força e
entendimento para ele poder passar essa fase. Eu peço para todas as pessoas que estão em dificuldade, estão tristes, estão se sentindo abandonadas, que elas tenham fé, porque Deus está conosco em todos os momentos. Te peço isso e te agradeço todas as bênçãos que temos recebido e por estar em contato uns com os outros nesses domingos pela manhã. Muito obrigada. Amém. Amém. Ainda nesse espírito, ó Deus amoroso, nesse espírito de amor, nesse espírito curador, curativo, nesse espírito de liberdade, nesse sopro bom em dias de tanto calor, essa brisa leve de amor que sopra em nós, nesse espírito. Ao mesmo tempo que pedimos por teu filho Alexandre, que ele se recupere, como disse Ângela, viva, consiga passar por esse momento com dignidade, na certeza de que está acolhido por ti e se medicando de todas as maneiras. Nós queremos te agradecer agora a vida da Gabi, Deus, a vida dos nossos aniversariantes, das nossas aniversariantes dessa semana. A Gabi, como disse a Ângela, é um exemplo para nós. Ela saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para uma terra tão distante. E ao ir para essa terra tão distante, ela nunca esteve próxima da sua família, dos seus pais, dos seus amigos, da sua terra de origem. E a Gabi, para nós, é esse exemplo da ânimo, essa coragem de ouvir essa voz que sempre nos chama a sairmos de nós mesmos, a crescermos, a experimentarmos o bom ar da liberdade, da graça e do amor. Abençoa a tua filha, que ela seja muito feliz na Itália e faça muitas pessoas felizes com a profissão dela, com o amor dela, com esse Cristo que há dentro dela. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos a vida da Gabi, dos nossos aniversariantes. Agradecemos a vida do nosso pastor. Fica com ele, ó Deus, nessa semana, de maneira muito especial. Fica conosco, ó Deus. Dá-nos um bom domingo, na tua paz, no teu encanto, na tua doçura, no teu tormento, no teu amor. Em nome de Jesus nós te pedimos, e que a graça de Jesus de Nazaré, nosso irmão maior, o amor tão grande de Deus, que é tudo na nossa vida, e as comunhões transformadoras, fortalecedoras do Espírito Santo de Deus, sopro sereno da criação, sejam sobre nós, e sobre nós permaneçam, agora e para sempre. Amém. Amém. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada, Claudinha! Viva, Claudinha! Viva, Gabi! Gabizinha! Gabizinha! Gabi. Viva, Gabizinha! Tá aqui. Parabéns, Gabizinha! Obrigada, Eli. Muito obrigada. Parabéns, Gabi, linda! Tudo de bom para você.
Obrigada, Edson. Obrigada, Alexandre, pelas palavras. Amo vocês. Alexandre, se cuida, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo Pode amor deixar. de Deus. Dá até palpitação aqui no coração. Pelo amor de Deus. É isso aí.